Bora para mais um Acordar da Vizinha, aquele momento especial onde a gente traz cor, vida e sentido para os nossos dias. Coisa linda, bem-vinda, vizinha. Bora, hoje a gente vai, inspirado em Café com Deus Pai, falar sobre começos. Bora começar algo novo? Encerrar ciclos antigos para que a gente possa viver o novo? Então sejam todas muito bem-vindas. Vivi por aí, Aline. Deixa eu só tirar aqui o som do computador para não ficar o barulhinho do WhatsApp. E bora lá. Tarde, coisa linda. Então vamos falar hoje sobre começos. E aí, inspirado em Café com Deus Pai, ele traz o seguinte, já traz uma pergunta aí para você se responder e, se possível, vamos participar aqui. Quantas vezes você não começou o que Deus falou por observar os ventos contrários? Que isso quer dizer? Eu vou traduzir aqui para vocês. Sabe quando tem aquela chama no seu coração te pedindo para fazer algo, aquele sonho intenso no coração te pedindo para ser realizado? E aí você escuta uma pessoa de fora que não chegou aonde você deseja chegar, que não realizou o sonho que você deseja realizar e fala assim: não, isso não vai dar certo, isso é muito difícil, isso não é para você. E aí você pega e simplesmente paralisa. Começa a se contar historinha, não vai atrás, não se acha suficiente. Então, é nesse lugar que a gente vai começar a falar hoje, de parar, de viver nesse lugar e começar realmente a fazer aquilo que só você pode fazer por você e pelas realizações dos seus sonhos. É isso aí, vizinha, já começa no toma que é seu. E aí, no começo de hoje aqui do nosso acordar, vem a seguinte passagem. Quem fica observando o vento não plantará. Tô só observando o vento, não vou plantar. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Precisamos agir. Então, vamos lá. Você já se viu diante de uma situação em que esteve na dúvida a respeito de uma decisão para você tomar? Quem nunca, né? Alguém daqui nunca ficou em dúvida sobre uma decisão que precisa tomar? É bem provável que sim. Esse texto que a gente leu, ele fala a respeito dos momentos da vida em que paralisamos pelas circunstâncias. Quantas vezes a gente paralisa pelas circunstâncias? Sim, vivendo, olha aí. Falamos sobre isso hoje, né, dona Aline? Claro, sim, pois é. A dúvida toma o nosso coração em relação ao que fazer. E muitas vezes não nos movemos sob o pretexto de estarmos aguardando o momento certo. Vizinha, isso é muito forte. Quantas vezes você sabe que tem algo para ser vivido, tá aí no seu coração, algo que você precisa fazer. Só que aí você fica na dúvida, o que eu faço, o que eu não faço, e aí você começa a fazer o quê? A sabotadora te domina. A mulher sábia, o que ela faz? Ela traz a situação para a realidade, ela aterra, procura as pessoas certas, os mentores que já chegaram onde ela deseja chegar e começa a entender como é que ele faria para ver dentro da realidade dela o que ela vai fazer. Essa é a mulher sábia. E aí ela toma a decisão. Ela foi lá, fez o que precisava fazer, né? Entendeu os caminhos, as possibilidades, toma a decisão. A sabotadora, sabe o que ela faz? Ela fica o tempo inteiro se contando historinha. Ela não procura a fonte certa. Ela fica perdendo a energia dela com fontes que não viveram o que ela vive, que não realizaram o que ela deseja, e ela paralisa.
Aí ela se conta, porque a semana que vem eu começo a academia. Porque o próximo mês eu começo a minha dieta. Porque no mês de setembro eu vou começar o meu tratamento, eu vou fazer os meus exames. Porque hoje à noite eu vou conversar com meu esposo. Mas não vai, não faz, não acontece. Só fica ali se prometendo e mudando data. Por quê? Porque tem uma sabotadora que tá gritando em você, falando, não é pra você. Você não consegue, não vai dar certo essa conversa. Para com isso, pra que ir pra academia, acordar cedo, parar de ser louca, ou ir mais tarde, você tá cansada. E cabe a gente começar a se posicionar, a tomar a decisão. Então vamos seguir aqui. Vai colocando joaninha, vai trazendo comentários, porque o que é bom das nossas lives, das nossas trocas, é eu falar daqui e você daí, tá? A gente tá fazendo uma troca aqui. Quando você toma a decisão, presta atenção, quando você toma a decisão de fazer algo novo em sua vida, normalmente a sua mente, a mente sabotadora, lembra? Cria motivos para você procrastinar e não fazer agora. Sim, ela vai contar um monte de historinha, porque é o novo, e ela não sabe o caminho do novo. Aí, para ela não sair da zona de conforto, que muitas vezes não tem nada de confortável, ela fica te contando historinha e você começa a procrastinar. Você fala, só mais um curso, só mais um livro, só mais uma semana, só mais um mês, no ano que vem. E quando você vai ver, você tá lá se contando a mesma historinha 1, 2, 3, 5 anos e não sai do lugar. Por exemplo, quando você decide iniciar uma dieta, é fato que imediatamente a sua mente vai começar a te falar um monte de coisa contra a dieta. Talvez irá trazer uma memória de um jantar que você tem marcado ou qualquer outro motivo para atrasar ainda mais o início desse seu novo projeto. Faz sentido para vocês que eu tô falando? Ele perguntou aqui pra gente se faz sentido. Pra mim faz total sentido. E pra você que tá aí escutando e fazendo acordar comigo, tá fazendo sentido? Nós temos a tendência a repetir os comportamentos do passado. Portanto, é preciso ter disciplina para encarar as mudanças necessárias. Posicione-se. Não olhe para as circunstâncias, e sim para aquele que está com você a todo momento. Deus, a sua sabedoria, a sua fé, em quem você confia. O nosso coração, ele não engana a gente. A nossa sábia, ela direciona o nosso coração. A nossa sabotadora, ela direciona o nosso cabeção. Quando a gente precisa fazer algo novo, vão vir as resistências. Eu falo isso, a vizinha entrou na vila. A vizinha fechou um processo individual comigo de 8 encontros. Nós temos uma que é a Fabi tá no processo individual e ela tá na vila. Ela entrou faz poucos dias. Eu virei pra ela e falei assim, Fabi, você tá começando algo novo. Vão vir as resistências. O que são as resistências? Vão vir situações que vão pegar em valores que são importantes para você. Como se fosse assim, e aí? Você tá realmente a fim de mudar? Ou você vai continuar se contando historinha? Ou você vai falar para você que não dá, que você não tem tempo, que não tá dando certo? As resistências, elas vêm. Você tomou uma decisão, começou lá, empolgada. A resistência vem. E eu vou te falar que às vezes é resistência simples. Você é sedentária. Aí você tomou a decisão de começar a academia segunda-feira. O que acontece segunda-feira? Você foi lá, fez a sua inscrição, fez tudo o que precisava fazer. E aí você vai pra academia, colocou na sua cabeça que você vai pra academia 7 horas da manhã na segunda-feira. O que acontece? Magicamente, o dia amanhece super frio,
com chuva, e aí você fala assim, nossa, frio, chuva, mas não vou sair de casa de jeito nenhum. Amanhã eu começo. Isso é a resistência. Quando você vira e fala, eu vou com chuva, eu vou com frio, eu vou, pode acontecer o que for, eu vou. Quando você passa a resistência, você se aproxima do próximo nível. Porque você vai mostrando para a vida o que você merece, o que você deseja. E aí quando a gente faz esse movimento, o resultado começa a vir. Mas é um orar e vigiar diário. Porque tá lá o seu cabeção te contando historinha para te paralisar. E tá lá o seu coração te guiando e te pedindo e te mostrando o caminho certo. E cabe a cada uma de nós entender o que eu faço. Vizinhas sabem que a gente acessa a sábia. Coloca ela no volante, pega a sabotadora que fica lá barraqueira na nossa cabeça, inventando 1000 histórias, porque ela é muito criativa, e coloca ela no banco de trás, com o cinto de segurança. Fala assim, seu lugar é aí. E aí a sábia vai no volante. Então vamos lá, aqui tem mais uma pergunta para você. Quais promessas você fez ao longo do ano e ainda nem sequer tirou do papel? Veja aí, vizinha, qual é a promessa que você falou? Agora em 2025 vou fazer, vou acontecer. O que você falou para você que você ia fazer, viver nesse ano de 2025 e até o momento não tirou do papel? Apenas aguardar enquanto olha para os ventos não o fará sair do lugar. Deus Pai quer te conduzir a grandes vitórias, mas você precisa dar o primeiro passo. Se você tem um sonho intenso no coração, se você sabe que tem uma decisão importante para você tomar, você precisa dar o primeiro passo. Se você não der o passo, Deus não vai colocar o chão. A partir de hoje, tome a decisão de seguir aquilo que o seu coração vibra, aquilo que o seu coração te pede, aquilo que Deus colocou no seu coração. O ano ainda não acabou. A gente tem aí mais de 5 meses. 5 meses e 10 dias pela frente. E você pode se surpreender com o que tem pela frente para você viver. Você está disposta a dar o primeiro passo, a fazer diferente, a investir em você? Essa é a grande pergunta. A gente precisa começar. E se a gente não começar olhando para dentro, investindo em nós, o resultado ele não vem. Então, que você não espere segunda-feira que vem, o mês que vem, o ano que vem. Que você comece agora, a partir da próxima refeição, se alimentar direito. A partir do dia de hoje, colocar um tênis no seu pé e fazer uma caminhada, dar uma volta no quarteirão como uma caminhada para mexer seu corpo. Que você possa olhar nos olhos do seu esposo, sorrir para ele, contar o quanto ele é importante para você. Que você possa ser gentil com você e na frente do espelho e se trazer um elogio e não uma crítica, porque o seu corpo é ele que te sustenta e te carrega em todos os lugares, então vai ser grata a ele. Que você possa se conectar com o seu filho e brincar com ele por 5 minutos com presença. Que você possa olhar para a sua carreira, para o seu fazer e agradecer o que você faz. Começa agora com uma atitude simples. Que você possa olhar para o céu e se conectar com a sua fé, com a vida. Honrar a sua vida, vivendo da melhor forma. E bora, gostando das joaninhas aqui, coisa linda. Para quem não sabe, joaninha é o nosso emoji de insights.
Porque a joaninha representa prosperidade, fertilidade, maternidade, vida, mulher sábia. Então a gente usa muito a joaninha por aqui. Vamos ver o que vai vir para nós hoje. Se prepara aí. Pare de se martirizar, de não se achar merecedora de ser feliz. Seja grata pela sua vida. Sinta amor por você mesma. Agradeça por estar viva. Vizinha, não existe você viver novos resultados fazendo os mesmos movimentos. Se até agora você estava sempre preocupada com o fora, cuidando do fora, esquecendo do dentro, lembra, o caminho para você viver uma vida próspera, onde a sábia esteja no volante, onde a protagonista tome posse, é quando você se conhece de dentro para fora. Eu só tomo as melhores decisões me conhecendo. Eu só tomo as melhores decisões quando eu entendo o que para mim é importante. O mundo inteiro pode estar falando, não é para você. Se você sabe que é para você, continua. Eu ia finalizar agora, mas eu vou só trazer para vocês aqui uma história minha mesmo de vida, que algumas das vizinhas já sabem, mas que diz muito sobre isso, sobre você seguir o seu coração. Então, assim, quando eu tinha meus 24 anos, mais ou menos, eu morava com a minha prima, e a minha prima, ela já era casada, a gente tinha a mesma idade, ela tinha 2 filhos, um filho de 2 anos e um filho de 1 ano. E eu dormia no quarto desse filho de 1 ano. Eu já morava com ela fazia um tempo. E aí, no aniversário do filho de 1 ano, o filho mais velho de 2 anos, quando ele fez 1 ano, a gente enchia a bexiga e ele saía correndo, e ele se jogava nas bexigas, e tava ali todo serelepe. Aí veio o mais novo. E o mais novo, ele não conseguia nem sentar com 1 ano. Ele não falava uma palavra, nada. E aí, por mais desafiador que seja, eu virei pra minha prima e falei assim, Tá, ela chama Thaís. Tá, eu acho que a gente precisa levar o Gui em algum médico especialista, nem sabia no que, porque os pediatras falam que ele só é preguiçoso, ele tem o tempo dele. Mas ele já fez 1 ano e ele não consegue sentar, então, e não fala nada. Então tem alguma coisa aí que a gente precisa olhar, parar de se enganar, né? De viver o confortinho do coração. E aí, depois de muita conversa, de muito amadurecimento, você lá com 24 anos, com um filho, assim, tentando acreditar que tá tudo bem, porque a aparência dele era super ok, assim, um menino lindo, branquinho, loirinho, de olho muito azul. Aí a gente conseguiu marcar uma consulta no genoma humano e no neuro. E aí no genoma humano, quando ele chegou, a médica, a geneticista que atendeu, ela já virou e falou assim, ele tem a síndrome tal ou a síndrome tal, pelo comportamento dele, enfim. E ela foi explicando sobre as tais das síndromes, quais eram as limitações de cada uma, como é que ia saber através do exame de DNA se realmente tinha alguma dessas síndromes ou se era alguma outra coisa. Enfim, ela foi explicando. E aí, quando saiu o diagnóstico, saiu uma síndrome que chama síndrome de Angelman. E aí a gente foi entender sobre essa síndrome de Angelman. E dentro das características da síndrome, não anda, não fala, convulsiona, tem dificuldade de dormir, o intestino é mais lento. Então, vários desafios. E quando eu me deparei com aquilo, não tinha internet fácil na época, era época que estava, se eu não me engano, começando o Orkut, então a gente não tinha muita informação, nem sobre a síndrome e nem sobre famílias
que tinham portadores da síndrome. Aí eu peguei e falei assim pra minha prima: ô tá, o Gui, ele chama Guilherme, o Gui, ele vai crescer com diversas limitações, mas tem um ponto que o que tiver ao meu alcance, e eu vou me emocionar, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer por ele. E ela falou: o que que é? Eu falei: eu vou fazer de tudo pro Gui andar. Porque se ele não fala, mas ele anda, ele consegue ir no banheiro, ele consegue pegar uma água, ele consegue sair da sala e ir para a cozinha, ele consegue ter autonomia de ir e vir para onde ele quiser. E aí, naquela época, nem o genoma humano, nem o neuro mais especialista na síndrome, nem ninguém tinha referência de um Angelman que andava. Então era o Angelman não anda. E a gente dormia no mesmo quarto, eu e o Gui. Todo dia de manhã. Quando eu acordava, eu pegava o Gui e eu ficava ali treinando ele a andar. Então ele não conseguia ficar nem em pé. E eu ficava lá, colocando ele em pé, mostrando pra ele o que era o andar. Eu ia com a perninha, eu colocava assim a perninha pra frente. E ele lá, sempre rindo. Ele tinha 1 ano e pouco. Sempre feliz, sempre disposto. E eu escutava dos médicos, da minha prima, do esposo dela, os pais do Gui, da minha mãe, do meu pai: cê é louca, nenhum Angelman anda. Pra que você tá fazendo isso? E eu falava: eu sei o que eu tô fazendo. Porque o meu coração pedia pra eu continuar, mesmo sem ter nenhuma referência, nada. As referências que a gente tinha que não andavam. Aí eu peguei, consegui, junto com uma outra tia dele, pagar a ecoterapia. Então eu ficava lá treinando ele a andar e a gente pagava junto a ecoterapia para ele. E foram vários meses, assim. Eu treinava de manhã quando eu acordava, antes da gente descer, e eu treinava à noite quando eu chegava do trabalho. Muito tempo. E aí, como todo mundo da casa viu que eu não ia parar de treinar, que eu tava ali determinada a fazer aquilo acontecer, eles começaram a ajudar. Então tinha o Pedro, que é o irmão mais velho, 1 ano de diferença, né? Era uma criança, ele tava ali andando, ele até dava uma estimulada, né, no Gui a se movimentar. E tinha os pais, né? A Thaís, o Binho, que também me ajudavam ali naquele momento, em alguns momentos, a também estimular. Mas eu era focada, sabia o que eu queria. Aí, um belo dia, sei lá, uns 9, 10 meses depois que a gente começou esse movimento, aí ele foi ficando em pé, aí ele foi conseguindo se levantar, então ele foi evoluindo. Mas era todo dia, pensa, todo dia, de segunda a segunda, fielmente, de manhã e à noite. Tava lá eu e ele fazendo o nosso movimento. Um belo dia, chego eu do trabalho à noite, vou tomar o meu banho, fiz o meu ritual. Eu chegava, tomava banho, descia e treinava. Subi, tomei banho, desci. No que eu tô descendo a escada, Guilherme, sentado no meio da sala, levanta e começa a andar na minha direção com o bracinho aberto. Eu nunca vou esquecer essa cena. Com o braço aberto, sorrindo pra mim, totalmente feliz. Eu quase caí da escada. Sabe assim, quando você vê um negócio, aí eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. E viver aquele momento foi algo tão extraordinário, porque assim,
não foi só pro Gui. Foi uma esperança para outras famílias que também tinham crianças com a síndrome de Angelman e que escutavam do neuro, da geneticista. Não temos histórico de nenhum Angelman que anda. E por não ter o histórico, não estimulavam. E me deu um negócio que era meu, que era interno, que era maior do que eu. E que eu acreditava muito. E aí tem aquela frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. O Gui, ele não entendia nada. Ele não sabia que era impossível. E com o treino, ele foi lá e ele fez. E por que eu tô querendo dizer isso pra vocês? Porque assim, pode vir 1000 pessoas falar pra vocês que o projeto, o plano, o sonho de vocês não vai dar certo. Assim como veio pra mim. Se tá no seu coração e você sente, queima que é seu, que vai dar certo, confia e faz o que precisa ser feito. Faz a sua parte, focada no que você sabe que só você pode fazer. O resultado, ele vai vir. O como não é nosso. Eu não sabia como ele ia andar, quando ele ia andar, o que ia acontecer. Eu só tinha uma certeza. Ele ia andar. E para ele andar, ele precisava ser estimulado. E para ele estimular, eu precisava estimular, porque ele sozinho não sabia, ele tinha 1 ano e pouco, e as pessoas não acreditavam. Então ninguém ia ficar estimulando ele para mim. E aí tinha uma parte que precisava investir na fisioterapia, eu sozinha não conseguia, eu fui atrás para ver quem conseguia comigo. E a gente fez acontecer. Hoje o Gui tem aí 20 anos, quase 20, e ele anda, e ele tem autonomia, ele tem várias limitações, porque ele não é um adolescente que vai no shopping e fica andando. Mas dentro de casa ele anda, ele vai, aqui uma ligação, desculpa. Ele vai da sala para a cozinha, para o sofá, ele sobe a escada, ele desce a escada. Tem as limitações? Tem. Mas ele tem autonomia. E assim como ele começou a andar, ele foi a esperança para outros Angelmans que também hoje conseguem andar. Com as estimulações certas, no tempo de cada um. Então essa não é mais uma limitação para essa síndrome, desde que seja estimulado. Então estimule com que os seus sonhos aconteçam. Se tá aqui dentro, é porque é possível ser realizado. Esteja disposta a fazer a sua parte. O como não é seu. Quando vai acontecer, como vai acontecer, não é seu. O que é seu é, faça a sua parte. E não se desvie pelo que os outros estão falando. Vizinhas, obrigada pelo nosso acordar de hoje. É linda a história, né, Laurinha? Arrepiou aí, Aline, é bem forte. Obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo no coração. Laurinha, te encontro na vila hoje às 19. Vamos falar que a nossa história, a nossa potência. Então a gente vai junto olhar para a nossa história para poder transformar ela cada vez mais em potência. Te espero as vizinhas. E amanhã a gente tá aqui de novo no Acordar às 16 horas. Um beijo!